Na parte de funções e aplicações, a gente tem na indústria de alimentos, né? Geleias, compotas, iogurtes, balas e produtos diet. Na função tecnológica, ele vai ajudar como espessante, estabilizante, agente de textura. E função funcional, né? Vai melhorar o trânsito intestinal e ajudar no controle de colesterol. Agora, indo para a parte das gomas. As gomas elas vão ser polissacarídeos naturais de alto peso molecular, solúveis ou dispersantes em água. E elas vão formar soluções viscosas e vão ser utilizadas como espessantes, estabilizantes, emulsificantes e formadores de gel na indústria alimentícia. Então, algumas gomas vão ser espessantes, outras vão ser estabilizantes, outras vão ser emulsificantes e algumas delas vão ser formadoras de géis. Então, funções e aplicações das gomas, né? Elas vão aumentar a viscosidade de soluções aquosas, estabilizar emulsões e suspensões, vão formar géis e filmes, vão reduzir a separação de fase, como aquela água que escorre do iogurte, né? Às vezes a gente abre um iogurte para se alimentar e a gente tem aquela água escorrendo do iogurte, então a goma ela vai entrar nesse alimento como com a função de reduzir essa separação de fase. E elas vão melhorar a textura, então elas vão dar mais cremosidade e estabilidade para os alimentos. Nesse segundo slide eu trouxe os tipos de goma, né? Então, por exemplo, a goma xantana, ela vai ter origem de fermentação bacteriana e vai produzir molhos e produtos sem glúten e espessantes. A goma guar, que vem da planta guar, de semente da planta, na realidade, e ela vai ter aplicação em sorvetes, panificação e como estabilizante. Então, a goma xantana espessante, a segunda goma, né, a guar, estabilizante, e a goma arábica ela vai vir de árvores. E ela vai ter aplicação em bebidas, confeitos e com função emulsificante. Agora nos géis, os géis eles vão ser sistemas coloidais, onde vai ter uma fase líquida que vai estar dispersa dentro de uma rede tridimensional sólida, formada de polímeros. Aí a gente vai ter, por exemplo, proteínas ou polissacarídeos. E ela vai ter uma estrutura que vai reter o líquido, formando uma massa elástica. De fato, uma gelatina, um gel mesmo. E eles vão poder ser classificáveis como termorreversíveis, como a gelatina, que ela vai solidificar ao ser esfriada e vai derreter quando for aquecida, ou termoirreversíveis, como algumas que são formadas por pectinas, aquele que a gente já estudou, né, nas propriedades, de alta metoxilação. E aí a gente vai ter alguns fatores que vão influenciar nesses géis, né, que vai ser a concentração, temperatura, pH e a presença de íons. Então a gente tem ali embaixo os tipos, né, termorreversíveis, como a gelatina, solubilizada ao ser aquecida, termorreversíveis, como a pectina de alta metoxilação, e iônicos, que vão ser aqueles que vão ter a presença de íons. Só isso. E aí elas são estruturas que são utilizadas na indústria de alimentos na parte de sobremesas, iogurtes, molhos e gelatinas. E aqui eu trouxe Tu quer complementar alguma coisa, Luana, nessa parte de géis? Nessa parte teórica? Não. Fechou? Então pronto. E aí aqui eu trouxe o mecanismo de formação do gel. Então, em primeiro, a gente vai ter a hidratação do polímero. Por exemplo, a pectina, né, que a gente comentou como aqui. Deixa eu voltar o slide. Como termoirreversível, né, a pectina de alta metoxilação. A gente vai ter a hidratação desse polímero. Na segunda fase, a gente vai ter as interações intermoleculares, então, seja de ligação de hidrogênio, forças hidrofóbicas, íons ou pontes de cálcio. A terceira, a gente vai ter a formação de uma rede tridimensional. Na quarta fase, a gente vai ter o aprisionamento da molécula de água da estrutura. E na quarta fase, a gente vai ter a formação concreta do gel. Essa formação do gel a gente chama de formação do gel ou de gelificação. E ela vai poder ser térmica, com aquecimento ou resfriamento, ou química, que vai depender da parte de concentração, de pH ou de íons, da presença de íons. E aqui está o exemplo da formação desse gel.
Vamos agora falar um pouco das propriedades, né, dos polissacarídeos, só que agora de celulose. Um polissacarídeo composto por unidades de glicopironosídeos ligadas por ligações beta, formando cadeias lineares e não ramificadas. Então, essa estrutura ela permite a formação de muitas ligações de hidrogênio, né, entre cadeias, formando assim a celulose, fibrosa, rígida e insolúvel. Ideal, né, para a parede celular da maioria dos vegetais. De todos os vegetais, na realidade. E diferente do glicogênio, né, com ligações alfa, a celulose não é digerida por humanos, certo? Pois nossas enzimas não quebram ligações beta. Já vacas e cupins conseguem digerir celulose graças às bactérias, né, simbióticas que possuem enzimas apropriadas para digerir. Pode passar. Agora, comentando sobre a hidrólise... Opa! Tu agora? Desculpa. Comentando sobre a hidrólise dos polissacarídeos. Ela vai ser feita via solução ácida ou enzimática, e ela vai ser fundamental para a formação de açúcares simples ou de modificações estruturais. E a hidrólise ácida, né, a parte ácida, ela vai utilizar ácidos minerais fortes, como o ácido clorídrico, e vai ter uma quebra não seletiva. Então essa parte menos seletiva quer dizer que ela pode causar degradações indesejadas na molécula. Enquanto a hidrólise enzimática ela é mais específica e utiliza enzimas como a amilase ou a glucomilase. E ela vai permitir a produção de maltoxidestrinas, glicose e xarope de amido com propriedades mais específicas. E esses produtos eles vão poder ser utilizados também como espessantes, estabilizantes ou agentes de volume e edulcorantes. Então aqui eu trouxe uma imagem que identifica como é que funciona a hidrólise de polissacarídeos, né? Ela vai ser a quebra das ligações glicosídicas, que foi aquela que a gente já trouxe antes, entre as unidades de monossacarídeos por meio da adição de água. Então, elas vão ter a ação de enzimas ou ácidos, né? Mas vão ser dentro de uma solução aquosa. Então, por exemplo, a gente vai ter polissacarídeos, onde nessa hidrólise enzimática, né? Vai ter a entrada de água e vai ter a quebra da ligação, formando disacarídeos, e depois, novamente, a quebra formando monossacarídeos. Então, a hidrólise desses polissacarídeos é a quebra das ligações glicosídicas dentro de uma solução aquosa, e eu trouxe, por exemplo, essa parte da enzima, né? Onde a gente vai ter o auxílio, a ação da enzima na quebra. Agora, para fecharmos, eu acho que vamos fechar depois desse slide. Nós vamos ter o glicogênio, né, que é um polissacarídeo que serve como reserva de carboidratos em animais. E ele possui estrutura semelhante à da amilopectina, porém mais ramificada. Então, essa estrutura ela permite maior eficiência energética, né, pois o glicogênio ele não atravessa a membrana celular, permanecendo dentro da molécula como reserva. Redução da pressão osmótica, né, por armazenar muitas unidades de glicose em uma única molécula. Facilidade no acesso e na liberação de glicose, graças às ramificações que permitem a ação rápida das enzimas. Também é responsável pela formação de géis e suspensões. E ela é composta por mais de 1000 unidades de glicose. E a grande ramificação e o alto número de grupos terminais favorecem tanto o armazenamento quanto a liberação de glicose conforme a necessidade da célula. Pode passar. Alguma dúvida? Pronto, Eu sabia que pessoal. A gente encerrou essa aula sobre carboidratos. A gente tentou abranger toda a parte em que junta a química e a química de alimentos em específico. E a gente vai deixar na descrição uma lista de exercícios com algumas questões sobre o conteúdo que a gente abordou. Então vai ter conceitos mais básicos, funções, características, tipos de géis, enfim, vai ter tudo que a gente explicou aqui na aula. E eu espero que tenha ficado claro. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha. E comenta se você gostou.